O sono na casa de campo da sogra sempre foi diferente. Não era tão profundo quanto da cidade, as paredes da casa não abafavam os sons, diferente do apartamento na cidade, mas havia algo ali que tornava tudo mais natural e acolhedor. E naquela noite, o clima era exatamente assim. Debaixo de um cobertor fino, Carolina sentiu o leve frescor entrando pela janela entreaberta. O cheiro de terra molhada, após a rega noturna, misturava-se ao perfume das flores, cujos nomes ela não sabia, mas que exalavam um aroma ao mesmo tempo inquietante e reconfortante. Acordou de repente, sem nenhum motivo claro. Simplesmente abriu os olhos na escuridão da casa de campo, suavemente rompida pelo brilho pálido da lua, que atravessava as cortinas de algodão mal fechadas. O marido dormia no quarto ao lado, enquanto Carolina se acomodou no velho sofá-cama perto da sala. O relógio na mesinha marcava 3h17. Não. Muito cedo. Se eu levantar agora, vou acabar acordando todo mundo, pensou. Mas a dona Antonieta deve estar usando os protetores de ouvido de novo. Seu corpo inteiro doía depois de um dia puxado na horta. Costas, ombros, até a ponta dos dedos, tudo lembrava as horas gastas nos canteiros da casa de dona Antonieta Andrade, que, 6 meses antes, havia sofrido um AVC e desde então exigia cuidados constantes, embora menos intensivos do que nos primeiros meses. Vamos passar uns dias na casa de campo da mamãe, sugeriu Renato. E apesar do cansaço, Carolina aceitou com satisfação. A terra, o jardim florido, o ar puro, tudo aquilo contrastava com sua rotina intensa como dona de um café na cidade. Mesmo morando na cidade, Carolina não conhecia hortas apenas por fotos, por isso, se readaptou com facilidade. Capinar, para ela, era quase prazeroso, e cuidar da irrigação trouxe lembranças divertidas da infância, na casa do avô, seu Geraldo. Enquanto Carolina se ocupava com as ervas daninhas e a mangueira, Renato ficou com as tarefas mais difíceis. A principal delas foi instalar um interfone na porta da frente da casa da mãe. Dona Antonieta, receosa de abrir a porta para desconhecidos, poderia não ouvir batidas no portão se estivesse nos fundos ou no quintal. Foi ideia de Renato colocar um interfone com alto-falante, permitindo conversar com o visitante antes de abrir a porta, e Carolina aprovou sem hesitar. Agora, deitada no escuro, ela sentiu de repente uma sede intensa. Com cuidado para não fazer ranger as molas do sofá-cama, Carolina pousou os pés no chão frio. O silêncio da casa de campo, à noite, parecia cheio de sons. Um galho estalou sob a força do vento bateu no vidro. De algum canto, veio um ruído sutil, talvez um rato. Do lado de fora, o cricrilar dos grilos era constante, interrompido apenas pelo canto distante de uma coruja. Ela caminhou descalça pelo corredor, guiando-se com segurança mesmo na escuridão, embora não estivesse ali com frequência. Em cada cômodo, pairava o perfume das ervas secas que dona Antonieta pendurava todo o verão para desidratar. Ao passar pela pequena sala de estar, onde fotos antigas e desbotadas de Renato na infância e adolescência decoravam a parede, Carolina seguiu em direção à cozinha. Lá dentro, o aroma era de tortas, mesmo que nenhuma tivesse sido assada naquele dia. Havia também o cheiro de ervas e o perfume suave do leite fresco ou creme de leite, que haviam comprado da vizinha, Dona Vera. Na cozinha, Carolina se sentiu mais segura. Sempre havia a luz fraca do visor da geladeira, que servia como ponto de referência. A luz da lua, entrando pela janela grande, iluminava a parte da mesa e do chão. Perto da porta que levava à varanda, na parede, estava o bloco interno do interfone, uma caixinha branca com botão e grade de som. Renato instalou poucas horas antes, logo antes do jantar. Carolina se aproximou da mesa, e no escuro, apanhou uma xícara e a garrafa com água. Alguns goles bastaram para aliviar a sede. Era água pura, tirada do poço. Ela mesma havia enchido a garrafa. Ficou ali por um tempo, com o quadril apoiado na borda da mesa, aproveitando a paz e o frescor da noite. Então, o silêncio foi rompido por um leve chiado, seguido de um estalo inconfundível. Logo em seguida, uma voz masculina e rouca saiu pelos alto-falantes. Era a voz de Renato. Carolina levou um susto. A xícara quase escorregou de suas mãos. O que estava acontecendo? Por que Renato estaria falando com alguém à porta no meio da madrugada, quando deveria estar dormindo no quarto? Carolina tentou racionalizar. Talvez ele tivesse encostado, sem querer, no botão de chamada do interfone,
fazendo com que o aparelho funcionasse como viva voz. A voz que saiu dos alto-falantes era abafada, como um cochicho, mas, por causa da proximidade do microfone, pôde ser ouvida com nitidez. Eu já disse, está quase tudo pronto. Acabei de terminar, disse Renato. Carolina prendeu a respiração e ficou imóvel, tentando captar cada palavra. Com quem ele estava falando? Quem, afinal, teria ido visitar a sogra naquela hora da madrugada? Ou talvez, não fosse uma visita para Dona Antonieta. Logo, uma segunda voz surgiu no interfone, feminina, firme, que Carolina nunca tinha escutado antes. Ótimo! Eu disse que você conseguiria, respondeu a mulher. A forma como ela se dirigiu a Renato fez Carolina estremecer. Apenas ela, e Dona Antonieta, o chamavam com aquela intimidade. Ah, isso foi fácil de fazer, respondeu Renato. Melhor você se apressar. Ou já esqueceu do que combinamos? Retrucou a mulher. Eu me lembro, Paola, disse ele, com a voz tensa. Mas não é o melhor momento para falar disso às 4 da manhã. E quando seria? Durante o dia você está ocupado com sua mãe, com a casa de campo, com sua mulher, retrucou Paola, com um leve desprezo. Chega de reclamação, querido. Nosso tempo é curto. Só precisamos saber usá-lo da maneira certa. E então, ela completou, com frieza. É o seguinte, eu acertei tudo com Gustavo Montenegro. Ele topou comprar o café da sua esposa por 80% do valor pedido. O quê? O café. Gustavo Montenegro. 80%? Carolina murmurou, cambaleando. Quase caiu. Aquele lugar, o refúgio que ela havia construído com tanto amor, desde o início. Ali, ela investira não apenas o dinheiro emprestado pelos pais, mas toda a sua alma. Foi o espaço onde jovens artistas, músicos e poetas encontraram voz. E agora, o marido, junto com o amante, estava negociando sua venda. E para quem? Para aquele oportunista, Gustavo Montenegro, um empresário conhecido na cidade por comprar pequenos negócios, reformulá-los para torná-los mais lucrativos e revendê-los com uma boa margem de lucro. 80%? Questionou Renato. Tínhamos combinado que o mínimo seria 90%. Tem equipamento lá, reforma recente. A Carolina investiu bastante nesse lugar. Ah, que pena, investiu, né? Respondeu Paola, com desdém. E daí? Vamos ficar sem dinheiro só porque a sua ingênua esposa não quer vender o café? Agora é hora de agir rápido. 80 é o máximo que o Montenegro está disposto a pagar no momento. Daqui a um mês, esse valor vai cair ainda mais se não mostrarmos que estamos levando isso a sério. Mas como eu vou dizer isso para Carolina? Ela nem quis ouvir falar nisso, tentou argumentar Renato. Já tentou falar dos empréstimos, das dívidas, do dinheiro que a gente precisa pro tratamento da sua mãe? Da reforma da casa? Rebateu Paola. Ela continuou com esse papo de que o café sustenta tudo, que é o projeto da vida dela. Chega! A gente precisa do dinheiro agora. Pro nosso projeto. E para você, finalmente, se livrar desse fardo e começar a viver de verdade, disse Paola, com frieza. Carolina sentiu a cabeça girar. Fardo. Era assim que ele a via? Ela, que trabalhou sem descanso para manter a casa, cuidar da sogra e construir uma vida estável para os dois, era um peso para o próprio marido? Então amanhã você vai contar para ela, continuou a amante, num tom firme. Sem desculpas. Ou ela aceita, ou o quê? A voz de Renato soou apreensiva. Ou eu mesma converso com ela, respondeu Paola, rindo. Acho que a sua esposinha vai entender melhor quando souber que não se trata apenas de dinheiro. Existem coisas sobre você que ela ainda não sabe. Detalhes, digamos, bem pessoais. Detalhes do seu caráter. Agora vai dormir. E não sente muito a minha falta, hein? Completou Paola. Carolina ficou pálida. Voltou na ponta dos pés para o quarto. Não teve forças para um escândalo ou qualquer confronto no meio da madrugada. Desabou na velha cama e cobriu o rosto com as mãos. Mas agora, tudo fazia sentido. O cansaço inexplicável de Renato à noite, as horas extras que se tornaram rotina. Ela havia atribuído tudo isso ao estresse, à preocupação com a saúde da mãe, às dificuldades financeiras, das quais ele tanto falava,
embora nunca tenha explicado direito. Mas a resposta era mais simples. Durante todo esse tempo, o marido levava uma vida dupla. Com esforço para conter o choro, Carolina se lembrou de como ela e Renato escolheram juntos o ponto do café. Recordou os dias em que poliram o chão de madeira antiga, pintaram as paredes e garimparam móveis vintage em feiras de usados. Também se lembrou das primeiras campanhas de divulgação, ela mesma atrás do balcão, preparando cafés, atendendo com atenção, conversando com cada cliente e criando, pouco a pouco, aquela atmosfera única de acolhimento e afeto. E agora, tudo aquilo parecia uma mentira. O ar faltou. A visão embaçou. Enquanto isso, Renato fechou a porta com cuidado e voltou para o quarto, como se nada tivesse acontecido. A noite se arrastou como uma eternidade. Deitada, Carolina mal conseguia respirar sem sentir uma dor cortante por dentro. Na parede ao lado, o marido dormia tranquilo. Sua respiração, que atravessava a parede fina, soava como uma provocação cruel. Ali estava o homem que, pouco antes, tramava tirar dela tudo que ainda restava. Tudo que era mais precioso, depois de tantas perdas. Seu café artístico, o paleta de sabores. Para Carolina, aquele lugar nunca foi apenas um negócio, era muito mais que isso. Um pedaço enraizado da sua essência, com raízes fincadas na infância distante. Como algo assim pôde acontecer dentro da própria família? Como não percebeu antes as mudanças no comportamento do marido? Ou será que preferiu não enxergar? A dor da traição se misturou a lembranças amargas. Atordoada, a mente de Carolina buscava, com desespero, refúgio nas memórias do passado. Todos a conheciam como Carolininha, a menina magrinha, de grandes olhos castanhos. Seus pais, Jade, professora do ensino fundamental, e Marcos, motorista de ônibus, sempre foram apaixonados por ela. Papai, olha, eu desenhei a nossa casa de campo. Ecoou em sua memória a própria voz infantil. Lembrou-se da cena como se tivesse acontecido ontem. Tinha 6 anos. Sentou-se na varanda da antiga casa de campo e desenhou com lápis de cor em um caderno de esboços. O pai se aproximou e a abraçou com ternura. Que lindo! Você captou perfeitamente o pôr do sol. A mãe sempre trazia novos cadernos, tintas vibrantes, lápis coloridos. Para nossa pequena artista, dizia Jade, sorrindo com orgulho. Carolina desenhava em todo lugar, nas margens dos cadernos, em pedaços de papel, na areia, nos vidros embaçados. Desenhar era o jeito dela de existir no mundo. Desde muito jovem, Carolina sonhou em ser uma artista de verdade. Queria estudar na Academia de Belas Artes, viajar pelo mundo, capturar luzes e cores e transportá-las para o papel. Seus desenhos sempre se destacaram nos concursos da escola. Ganhavam prêmios, eram expostos nos murais do corredor, e chamavam a atenção de professores e visitantes. Todos diziam a mesma coisa. Carolina Andrade tinha um talento extraordinário. Carolininha, você precisa se desenvolver mais. Vamos te colocar numa escola de artes, sugeriu a mãe, certa noite, durante o jantar. Claro que vamos. Eu quero muito aprender a desenhar melhor, respondeu Carolina, entusiasmada. Jade sorriu e logo resolveu tudo. As horas diante do cavalete se tornaram os momentos mais felizes da vida de Carolina. As tintas pareciam uma extensão da sua alma. Mas então, algo irreversível aconteceu. Ela tinha apenas 12 anos, aquela idade em que já nos sentimos quase adultos, mas ainda agimos como crianças. Naquele dia, Carolina estava com as amigas Lena e Iris, brincando perto do rio. Era início de inverno. O frio estava suave, a neve havia caído recentemente, e o gelo sobre o rio ainda não estava totalmente firme. Alguém sugeriu atravessar para o outro lado. Tá com medo? É só atravessar. Aqui é estreito, são uns 10 metros no máximo, disse Lena, tentando animá-las. Carolina hesitou. Algo dentro dela dizia que não era seguro. Mas o medo de parecer covarde diante das amigas falou mais alto. E elas foram. Começaram com passos cuidadosos. Depois, ganharam confiança. Estavam quase no meio do rio quando se ouviu um estalo, alto, seco, apavorante. O gelo sob os pés de Carolina cedeu. Ela despencou. Seu corpo foi envolvido por um frio brutal, cortante, que a paralisou.
Os pedaços de gelo se fecharam sobre sua cabeça. Ela entrou em pânico. As amigas gritaram, impotentes. Não conseguiam ajudá-la. Por um milagre, ou talvez por puro instinto, Carolina conseguiu agarrar a borda do buraco e se puxou para fora. O gelo rangeu, mas resistiu. Ela emergiu encharcada, trêmula, coberta por uma fina crosta de gelo. Chorando, correu para a margem sem saber de onde tirou forças. Lena e Iris a envolveram com os próprios casacos e a levaram para casa, quase inconsciente. A febre apareceu rápido e não cedia. O médico da ambulância, um senhor exausto, de semblante sério, percebeu logo a gravidade. Hipotermia severa, com possíveis complicações, murmurou ele, enquanto media a temperatura. E assim começou uma luta pela vida. O cheiro estéril do hospital, o gotejar constante do soro, os rostos dos pais contorcidos de angústia, tudo ficou marcado na memória de Carolina. Ela nunca se esqueceu das vozes abafadas dos médicos no corredor. Meningite aguda. Estado gravíssimo. A febre não cede. Entre a inconsciência e os delírios da febre, Carolina despertava às vezes por causa da dor. Via rostos inclinados sobre ela, a jovem e preocupada enfermeira Verônica Lima e a médica mais velha, a doutora Joana. Fizeram tudo o que puderam. Mas vencer aquela doença parecia impossível. Em um dos dias mais difíceis, chamaram os pais de Carolina para a sala dos médicos. Depois, ela ouviu o choro abafado da mãe. Um medo cortante, gelado como tentáculos, envolveu o corpo frágil da menina, mesmo em meio à febre alta. Algum tempo depois, um homem idoso entrou no quarto. Tinha cabelos grisalhos, olhos bondosos e uma voz suave e acolhedora. Seu nome era Dr. Eduardo Siqueira, um renomado professor, referência em neurocirurgia, chamado especialmente para cuidar do caso. Ele segurava o prontuário nas mãos quando se aproximou da cama. E então, como está nossa pequena artista? Disse ele gentilmente, sentando-se ao lado dela. Estamos em meio a um pequeno debate aqui sobre sua saúde. Que tal nos ajudar a resolver isso, hein? Carolina forçou um sorriso. O médico conversou com ela sobre o valor da vida, sobre a importância de nunca desistir. Pouco depois, Dr. Eduardo mudou completamente a abordagem do tratamento, aplicando alguns de seus métodos especiais. Sob sua supervisão, o organismo de Carolina começou, enfim, a reagir. Devagar, com dor, com muito esforço. Mas ela começou a sair daquele túnel escuro de febre e sofrimento. Agradeça ao Dr. Siqueira, minha querida. Ele salvou você, chorou Jade, beijando a mão da filha. O médico talentoso trouxe Carolina de volta da beira da morte. Mas o preço foi alto demais. Quando a fraqueza passou e o corpo voltou a responder, Carolina pediu lápis de cor e papel. Ela queria muito desenhar o homem que a salvou. Sorriu ao segurar o lápis, mas, de repente, tudo ficou embaçado diante dos seus olhos. As linhas se duplicaram, se sobrepuseram de forma caótica. Ela se concentrou, tentou unir os contornos, traçar uma linha reta. Mas o desenho não obedecia. Um olho enxergava de um jeito, o outro, de outro. E o cérebro não conseguia juntar as imagens. Mamãe, eu não consigo mais desenhar, sussurrou Carolina. E então as lágrimas vieram. As mesmas que não caíram nem durante a doença, vieram agora, em torrentes. Aquilo, para ela, foi pior que qualquer dor física. Os médicos explicaram que a meningite deixou sequelas e afetara sua coordenação visual. No dia a dia, era quase imperceptível, dava para conviver. Mas ao tentar se concentrar nos detalhes, especialmente no ato de desenhar, que exigia precisão nas formas e linhas, surgia uma duplicidade entre os olhos. Disseram que, com o tempo, talvez isso desaparecesse por conta própria. Mas o milagre nunca veio. Os anos passaram. E o sonho de Carolina com a pintura foi se tornando cada vez mais difuso, até se despedaçar diante da realidade. Ao concluir a escola, surgiu a pergunta inevitável: o que fazer agora? A Academia de Belas Artes, que sempre foi seu destino certo, agora estava fora de cogitação. Foi então que os pais sugeriram outros caminhos. Percebendo que a filha demonstrava interesse por culinária, Jade sugeriu um curso técnico em gastronomia. Lá também existe arte, minha filha. É como uma paleta.
só que feita de sabores e aromas, disse ela, tentando animá-la. Não é má ideia, Carolina. Sua mãe teve razão, completou Marcos, o pai, enquanto lia o jornal. Carolina aceitou. Sem muito entusiasmo, mas também sem resistência. Afinal, o que mais poderia fazer? Ficou claro, desde o início, que a gastronomia estava longe do universo artístico com o qual ela sonhou. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de especial. A possibilidade de criar, de transformar ingredientes simples em algo novo e belo. O curso técnico em gastronomia acabou não sendo uma experiência ruim. Carolina aprendeu a preparar uma variedade de pratos e se aprofundou em ingredientes e técnicas. Mesmo assim, o desenho nunca deixou seu coração. Continuava ali, como um lembrete silencioso de um sonho interrompido. Ela concluiu o curso com louvor. Diplomada, conseguiu um emprego como cozinheira em um restaurante self-service dentro de um centro empresarial. Os dias passaram a seguir um ritmo monótono. Cozinha industrial, barulho constante, correria. Havia pouco espaço para criatividade, era mais rotina do que arte. Ainda assim, Carolina desempenhou seu trabalho com competência. Seus pratos tinham sempre um sabor marcante, com toques especiais que lembravam as receitas da avó já falecida, Dona Zina. Certo dia, um grupo de empresários foi almoçar no restaurante. Entre eles, estava um homem jovem e simpático, de terno bem alinhado, que se apresentou como Renato. Ele se sentou com um dos colegas, pediu uma sopa e começou a comer. Mas, de repente, empalideceu, começou a tossir e levou as mãos à garganta. Os colegas se afastaram, assustados. O rosto dele começou a inchar, as bochechas ficaram intensamente vermelhas. Choque anafilático, deduziu Carolina, ao reconhecer os sinais imediatamente. Já havia presenciado algo semelhante antes e sabia exatamente o que fazer. Além disso, o curso técnico incluía aulas de primeiros socorros. Alguém chame uma ambulância, gritou. Enquanto isso, correu até ele e perguntou: Você sabe a que tem alergia? O empresário conseguiu apenas sussurrar: amendoim. Carolina vasculhou a bolsa de uma colega, Ana, e encontrou um antialérgico. Ana, que foi enfermeira no passado, sempre carregava um desses por precaução. Com a autorização de outra funcionária que tinha acabado de chegar, Carolina aplicou o medicamento no rapaz. Foi o suficiente para ganhar tempo até a chegada da ambulância, que logo levou ao UTI. Infelizmente, apesar de ter salvado o cliente, o episódio foi considerado um escândalo pela administração do restaurante. Após uma investigação superficial, a direção do restaurante concluiu que a culpa era de Carolina. Mesmo ela tendo certeza absoluta de que a sopa servida não continha nenhum derivado de amendoim. Sua comida é perigosa. Intoxicar um cliente. Isso é inadmissível. Como você pôde? Esbravejou o gerente da cozinha, Arthur Duarte, sem sequer ouvir suas explicações. Você está demitida. E agradeça por isso não ir parar na justiça. Carolina ficou arrasada. Por obra do destino, viu-se sem emprego, sem dinheiro e com a reputação manchada. Os pais tentaram ajudar como puderam, mas havia pouco a fazer. Dias depois, o telefone tocou. Era do restaurante. Carolina Andrade, pedimos desculpas. Houve um engano, disse o diretor, constrangido. Analisamos as imagens das câmeras de segurança e descobrimos que o alérgeno foi colocado na comida em forma líquida, pelo próprio sócio do cliente. No dia seguinte, Carolina foi readmitida. Pouco tempo depois, Renato apareceu no restaurante, trazendo um enorme buquê de rosas. Vim agradecer por ter salvado minha vida, disse ele, sorrindo. Se não fosse por você, eu provavelmente não estaria mais aqui. Obrigada. Ah, foi tudo muito rápido, acabei agindo no instinto, respondeu Carolina, sem jeito, mas feliz por vê-lo bem. Ela aceitou o buquê. A partir daquele dia, Renato passou a frequentar o restaurante com mais frequência. Almoçava, jantava, conversava com Carolina sobre o trabalho, sobre a vida, seus interesses. Naquele tempo, ele parecia gentil, atencioso, de boa conversa. Não foi surpresa quando Carolina acabou se apaixonando. Renato a convidou para sair, cinema, teatro, restaurantes, caminhadas pela cidade. Aos poucos,
A relação floresceu. Alguns meses depois, eles se casaram. Carolina acreditava estar vivendo seu maior sonho. Achou que, enfim, a vida começava a sorrir para ela. Mas a felicidade conjugal durou pouco. No segundo mês de gravidez, Carolina sofreu um aborto espontâneo, consequência das sequelas da doença de infância. Ela quis tanto aquele bebê. Sentiu orgulho, alegria, esperança. Estava pronta para ser mãe. Mas o destino tinha outros planos. Renato tentou confortá-la, disse que tudo se resolveria, que ainda teriam filhos. Mas Carolina soube. Sabia que, nesses casos, os médicos raramente se enganavam. Fez exames em 2 clínicas diferentes. O diagnóstico foi claro e cruel. Com 90% de probabilidade, você não poderá mais engravidar, disse o médico, desviando o olhar, visivelmente constrangido. Depois da perda, Carolina mergulhou numa tristeza profunda. Ficou retraída, irritadiça, sem vontade de seguir em frente. Em um de seus raros dias de folga, caminhando sem rumo pela cidade, viu um pequeno imóvel para alugar. E naquele instante, uma ideia surgiu: abrir seu próprio café, um espaço artístico, original. Sempre sonhou com um lugar onde artistas e músicos pudessem se reunir, rodeados por uma atmosfera de criatividade e inspiração. Para sua surpresa, Renato apoiou a ideia. Ajudou a encontrar um imóvel adequado, reformar o espaço, adquirir os equipamentos necessários. A inauguração do Paleta de Sabores coincidiu com o aniversário de casamento deles, e em pouco tempo, o café se tornou um dos mais frequentados da cidade. Ali aconteceram exposições de arte, apresentações de música ao vivo, saraus poéticos. Os moradores passaram a ver o Paleta de Sabores como um espaço único, onde artistas, músicos e sonhadores se encontravam. Carolina se apaixonou pela missão de criar aquele ambiente acolhedor, conversar com pessoas criativas e testemunhar o florescimento de novos talentos. Deixou para trás o antigo sonho de ser artista e encontrou um novo propósito. Mas agora, deitada na escuridão do quarto da casa de campo, ela via com clareza: tudo aquilo foi apenas uma ilusão. Renato não apenas a traiu com outra mulher, ele também decidiu vender o café. A noite pareceu interminável. Carolina não conseguiu dormir. Se revirou no velho sofá-cama, que rangeu a cada movimento, chorou em silêncio e amaldiçoou Renato mentalmente. Por um instante, sentiu vontade de se levantar, acordá-lo e despejar tudo que sufocava seu peito. Mas se conteve. Preferiu esperar. Queria ver até onde Renato e a amante seriam capazes de ir. Será que ele realmente acreditava que Carolina aceitaria vender o café de livre vontade? O sol, mal atravessando as nuvens espessas, tingiu tudo ao redor com tons acinzentados. E Carolina sentiu que seu estado de espírito combinava perfeitamente com aquele dia, cinzento, melancólico, prestes a desabar. Acordou com a cabeça pesada e os olhos inchados de tanto chorar. Sentiu-se exausta, vazia. O marido já havia se levantado e preparava algo na cozinha. O cheiro de café fresco chegou até o quarto. Carolina se forçou a sair da cama. Lavou o rosto, se vestiu e foi até a cozinha. Renato estava diante do fogão, fritando ovos. Parecia bem disposto, revigorado, como se tivesse dormido a noite inteira, e não passado a madrugada conspirando com a amante à porta. "Bom dia, dorminhoca", disse Renato, ao vê-la. "Bom dia", respondeu Carolina, em voz baixa. Naquele instante, Dona Antonieta entrou na cozinha. "Bom dia, meus queridos. Dormiram bem?" "Muito bem", respondeu Renato. "E a senhora?" "Ah, dormi como um anjo", disse Dona Antonieta. "O ar puro fez milagres. E com protetor de ouvido então?" Renato riu. Esses protetores foram milagrosos. Carolina permaneceu em silêncio. Não soube o que dizer. Sentiu-se completamente deslocada. "Senta aqui, vem tomar café", sugeriu o marido. "Fiz omelete. Claro que não ficou tão bom quanto o seu, mas quebrei o galho." Sentaram-se à mesa. Renato serviu o café para todos. "E o trabalho, como vai?" perguntou Dona Antonieta, olhando para o filho. Ele suspirou, exageradamente dramático. "Ah, não muito bem. Precisamos comprar novos equipamentos, mas estamos sem verba. E os concorrentes não estão dormindo."
Se eu não expandir agora, vou perder tudo. Negócio é coisa séria, como a senhora sabe, completou Renato. Dona Antonieta olhou para o filho com compaixão. Não se preocupe tanto, meu filho. Tudo vai se ajeitar. Você é inteligente, tem iniciativa. Vai encontrar uma saída. Renato deu de ombros, fingiu incerteza e lançou um olhar furtivo para a esposa. Carolina permaneceu em silêncio, empurrou o omelete com um garfo. Não olhou para o marido. Ainda não conseguia acreditar no que ouviu durante a madrugada. E você, por que está tão calada? Perguntou Renato. Aconteceu alguma coisa? Carolina levantou os olhos e por um instante, viu em Renato um olhar que parecia de preocupação e carinho. Mas sabia que aquilo era só aparência. Está tudo bem, respondeu ela, com a voz baixa. Só não dormi direito. Talvez fosse bom você tirar um dia de folga, sugeriu o marido. Descansar um pouco, espairecer. Não, obrigada, respondeu Carolina, seca. Tenho muito trabalho no café. Renato franziu a testa. Carolina, será que a gente não devia conversar sobre o que está acontecendo? Eu percebi que você está estranha. Tem algo te incomodando. Ela se encolheu. Sentiu um nó apertar sua garganta. O que poderia dizer? Que descobriu tudo sobre ele e aquela mulher. Não teve nada de errado comigo, murmurou. Renato a olhou com desconfiança. Difícil acreditar, sinceramente. Mas se não quiser falar, tudo bem. Não vou insistir. Terminaram o café da manhã em silêncio. Carolina sentiu como se a tensão entre eles tivesse crescido, prestes a explodir. Faltava apenas uma única palavra, e tudo desabaria, a faísca necessária para uma briga monumental começar. Depois do café, Renato se preparou para ir à cidade. Beijou a mãe, deu um selinho em Carolina e saiu, deixando para trás apenas o rastro amargo do seu desodorante, e o gosto ainda mais amargo da traição. Carolina ficou sozinha na cozinha. Parou diante da janela e observou o carro desaparecer na curva. A chuva começou a tamborilar no vidro, como se chorasse junto com ela pela vida destruída que agora enfrentava. De repente, um pensamento atravessou sua mente. Talvez eu devesse conversar com Dona Antonieta. Quem sabe ela possa me orientar. Afinal, é mãe do Renato. Tomando coragem, Carolina foi até o quarto da sogra. Dona Antonieta estava sentada na cadeira de balanço, coberta com chale xadrez, assistindo à televisão. Seu rosto parecia mais abatido do que de costume, e o olhar carregava uma tristeza silenciosa. Os últimos 6 meses, desde o AVC, tinham sido difíceis para ela. Dona Antonieta, posso entrar? Perguntou Carolina, baixinho. A sogra virou o rosto e a olhou com uma expressão cansada. Entre, minha querida, entre. Eu estava esperando você. Carolina se sentou na beira da cama. O quarto tinha cheiro de lavanda e medicamentos. Dona Antonieta, começou a dizer, mas logo se calou, sem saber como encontrar as palavras certas. A sogra tomou sua mão entre as próprias. Você quis saber sobre o Renato, não foi? Sobre o que eu ouvi ontem à noite. Carolina estremeceu. Tinha certeza de que a sogra não tinha escutado nada, afinal, usava protetores de ouvido. Então, a senhora ouviu tudo? Sim, minha filha. Dona Antonieta sorriu, fraca. Eu usei os protetores de ouvido para dormir, sim, mas às vezes tirei, disse ela. Ouvi um trecho da conversa, não tudo, mas o suficiente para entender que as coisas entre vocês dois não foram boas. Carolina baixou a cabeça. As lágrimas subiram aos olhos. Ele quer vender o meu café, e tem outra mulher. Sua voz tremeu. Sentiu que poderia desabar a qualquer momento. Dona Antonieta suspirou e soltou a mão dela. Já desconfiava há algum tempo. O Renato sempre foi fraco, fácil de ser influenciado. Mas, como ele pôde fazer isso? Murmurou Carolina. Eu confiei nele. Hoje em dia não se pode confiar em ninguém, minha querida Carolina. O tom de Dona Antonieta carregava uma amargura profunda. Especialmente nos homens. São como crianças, sempre querendo um brinquedo novo. Carolina percebeu que a sogra conhecia os homens de uma maneira que ela ainda não conseguia compreender. E essa mulher, quem é? Perguntou Carolina, com a voz embargada. Eu não sei.
Nunca descobri quem teve a ousadia de enfeitiçar meu filho dessa maneira. Dona Antonieta fez uma pausa, o olhar perdido na janela. Recentemente, contratei um detetive particular. Pedi que seguisse o Renato, filmasse tudo. Meu coração dizia que, mais cedo ou mais tarde, ele cometeria um erro. Carolina ficou espantada. Não conseguia acreditar que a sogra tivesse tomado uma atitude tão extrema. Tem mais uma coisa que você precisa saber, minha filha. Algo muito íntimo. Nunca contei a ninguém. Mas confio em você. Dona Antonieta pigarreou e a encarou com seriedade. O Renato. Ele não é meu filho biológico. Carolina sentiu o chão sumir sob seus pés. Como assim? Não é seu filho? Eu o encontrei há muitos anos, abandonado numa cabana no cemitério, revelou Dona Antonieta, a voz embargada. Era apenas um bebê, enrolado numa manta quente. Não tive coragem de deixá-lo lá. Levei-o comigo e o criei como se fosse meu filho. Meu Deus! Sussurrou Carolina. Sempre tive medo de que a mãe biológica do Renato aparecesse. Ultimamente, tenho tido o mesmo sonho, noite após noite. Vejo ela vindo até mim, gritando, me acusando de ter roubado o filho dela, me humilhando diante de toda a vila por não ter permitido que ela o criasse. Dona Antonieta parou, respirando com dificuldade. Mas, por que está me contando tudo isso? Perguntou Carolina. Por que você precisava saber a verdade, minha filha? Precisava entender com quem esteve lidando. Renato carrega o sangue dessa mulher. E eu nunca soube o que ela realmente quis. Talvez quisesse levá-lo de volta. Talvez quisesse se vingar de mim. Ou quem sabe apenas pedir dinheiro. Mas, ultimamente, sinto como se alguém estivesse me vigiando. Carolina ficou sem palavras. Sua vida inteira parecia ter virado de cabeça para baixo. O homem com quem se casou não era filho legítimo de Dona Antonieta. A mãe dele, uma desconhecida, talvez vivendo por perto. Segredos, mentiras, enganos. Parecia um pesadelo do qual Carolina não conseguia acordar. A senhora chegou a descobrir quem era a mãe verdadeira dele? Perguntou ela. Dona Antonieta balançou a cabeça. Não. Tentei descobrir, mas não consegui. Naquela época era diferente. Bebês abandonados não eram registrados. Eu simplesmente o levei comigo e o criei. E agora? O que vamos fazer? Questionou Carolina, aflita. Isso, quem deve decidir é você, minha filha, respondeu Dona Antonieta, com meio sorriso triste. Essa foi a sua vida. Eu já não sou mais jovem, e não me resta muito tempo. Mas eu sempre quis que você fosse feliz. O amor, disse Carolina, com a voz embargada, foi complicado. Ainda mais quando veio misturado com mentiras e traições. Pense bem no que você quer. E faça a escolha certa, aconselhou Dona Antonieta. Carolina se sentiu completamente vazia. Obrigada, Dona Antonieta, murmurou. Saiu do quarto, deixando a sogra sozinha, enquanto seu coração afundava em dor e desilusão. Depois de refletir um pouco, Carolina decidiu ir até a cidade ver como estavam as coisas no café. Uma coisa era conversar com o administrador por telefone, outra bem diferente era estar lá pessoalmente, enfrentando a situação de frente. Ela não suportava a ideia de ficar parada enquanto Renato e a amante tramavam pelas suas costas. A viagem pareceu interminável. Carolina foi de táxi, alheia a tudo ao redor, perdida em pensamentos. Trechos da conversa com Dona Antonieta se repetiam em sua cabeça, palavras soltas, lembranças, temores. O taxista, um homem calado de cerca de 50 anos, não fez perguntas. Ao perceber as lágrimas no rosto da passageira, abaixou discretamente o volume do rádio. O restante do trajeto seguiu em silêncio, apenas o ruído do motor e o som dos pneus contra o asfalto preenchiam o carro. Carolina respirou fundo e tentou se recompor. Sabia que precisava se manter firme, pensar com clareza e agir com decisão. Ao chegar, pagou o taxista e decidiu entrar no café pelos fundos, para não chamar atenção. Abriu a porta lateral com cuidado. De imediato, ouviu a voz alta do administrador, Arthur Duarte, repreendendo alguém. Rafael, já falei, aqui não é centro cultural. Se mexa mais rápido. Os clientes não vão ficar esperando você dar palestra sobre Van Gogh.
Carolina franziu a testa. Rafael era o novo garçom que ela mesma contratou algumas semanas antes. Um rapaz tímido, introspectivo, mas com uma paixão genuína pela arte. Desde o início, Carolina sentiu algo especial nele. Eu só quis contar ao cliente sobre a exposição que aconteceu na nossa galeria, tentou se justificar Rafael. E ele se interessou. Interessou? Ironizou Arthur. Era melhor ter perguntado o que ele queria pedir, em vez de encher a cabeça dele com essas histórias de pintura. Lembre-se, você está aqui para trabalhar, não para se divertir. Carolina não aguentou mais ouvir. Entrou na copa decidida. Arthur, o que aconteceu aqui? Perguntou, com um tom firme. O administrador levou um susto e se virou rapidamente. Ao ver a chefe, Arthur ficou visivelmente nervoso. Dona Carolina? A senhora aqui? Pensei que estivesse na casa de campo. Vim ver como as coisas estavam indo, respondeu ela, com um olhar penetrante. E não gostei nada do que ouvi. Rafael, o que aconteceu? O garçom baixou os olhos, envergonhado, e respondeu em voz baixa. Nada demais. O Arthur só me explicou como as coisas funcionam por aqui. Carolina o encarou com desconfiança. Depois voltou a olhar para o administrador. Para mim, isso pareceu mais uma bronca do que uma orientação. Arthur. Não tolero esse tipo de atitude com a equipe. Rafael é um bom rapaz. Se esforça. Se tiver algo a reclamar do trabalho dele, fale comigo, e não crie cenas aqui dentro. Arthur lançou um olhar rancoroso ao garçom, mas permaneceu em silêncio. Sempre invejou o sucesso de Carolina, a forma como ela se comunicava com todos, com naturalidade e empatia. Achava injusto que uma mulher tão jovem, e aos olhos dele, inexperiente, tivesse conseguido montar um negócio tão bem-sucedido. Está certo, Dona Carolina, resmungou ele. Entendi. Isso não vai se repetir. Carolina voltou-se para Rafael. Por favor, não leve isso para o lado pessoal. Arthur só ficou um pouco nervoso. Continue fazendo seu trabalho. Você está indo muito bem. O garçom levantou os olhos e a encarou com gratidão. Obrigado. Eu vou me esforçar ainda mais. Carolina saiu da copa e seguiu até o salão principal. Olhou ao redor e reconheceu o ambiente familiar. As mesinhas aconchegantes, as pinturas nas paredes, a iluminação suave, a música tranquila. Tudo parecia em ordem. Os clientes conversavam em tom baixo, saboreando o café. No ar, pairava o aroma acolhedor de bolo recém-assado com baunilha. Carolina decidiu circular entre as mesas e conversar com os frequentadores. Em uma delas, um grupo de estudantes debatia algo com entusiasmo. Ela se aproximou e os cumprimentou com gentileza. Boa tarde. Estão gostando do nosso café? Um ótimo lugar, respondeu um dos estudantes. A gente adorou vir aqui. É tão aconchegante, e o café sempre delicioso. Muito obrigada, sorriu Carolina. Fico feliz que tenham gostado. Em outra mesa, um casal jovem trocava olhares apaixonados. Carolina não quis interromper, apenas sorriu e passou adiante. Foi então que seus olhos se fixaram em uma figura familiar, sentada num canto discreto do salão. Era o Sr. Geraldo, cliente assíduo, um senhor idoso que sempre lia o jornal acompanhado de uma xícara de café. Carolina se aproximou e o cumprimentou. Senhor Geraldo, como vai a saúde? O homem levantou os olhos e a encarou. Havia algo estranho em seu olhar, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse por onde começar. Olá, Carolina. Está tudo bem, obrigado. Tem certeza? O senhor parece abatido. Senhor Geraldo suspirou, com pesar. Tem razão. Na verdade, eu queria falar com você. Ao dizer isso, ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém poderia ouvir. Ontem, escutei uma conversa, sussurrou, entre o Arthur e um homem que não conheço. Carolina ficou tensa. Que conversa? O Arthur falou, sobre a venda do café, revelou o idoso, com tristeza. Disse que o marido da dona já encontrou um comprador. Um sujeito disposto a pagar muito bem. E comentou que ele e toda a equipe continuariam trabalhando sob o novo proprietário. Um arrepio percorreu a espinha de Carolina. Aquilo era o cúmulo. Até Arthur Duarte sabia, e ainda assim ficou calado. Não, senhor Geraldo, isso deve ter sido só um boato,
respondeu ela, tentando manter a compostura. O café não está à venda. Mas por dentro, estava arrasada. A conversa acabou com qualquer resquício de bom humor. Agora era claro, Renato, seu próprio marido, havia negociado a venda do café pelas suas costas, e sem o menor pudor de ser descoberto. Nesse instante, o telefone tocou dentro da bolsa. Na tela, apareceu um número desconhecido. Carolina hesitou por alguns segundos. Atender ou não? Por fim, decidiu atender. Alô? Boa tarde, Carolina Andrade, disse uma voz masculina, grave e firme. Meu nome é Gustavo Montenegro. Já ouviu falar de mim? Gostaria de conversar sobre a compra do seu café. Carolina gelou. Então era isso. Começava ali. Desculpe, mas eu não pretendo vender o meu café, respondeu com firmeza. Entendo, replicou Montenegro. Mas, pelo que soube, seu marido já aceitou o sinal. E aliás, foi uma quantia considerável. Carolina sentiu o mundo girar. Um sinal? Como assim ele recebeu dinheiro? E como pôde fazer isso sem nem conversar comigo? Eu não soube de nada disso, murmurou Carolina, espantada. Talvez, respondeu Montenegro, com a voz calculada, mas achei que valeria a pena ter uma conversa com seu marido. De todo modo, meu número ficou com você. Estou à disposição para discutirmos os termos, caso mude de ideia. O empresário desligou. Carolina permaneceu ali, parada, sem conseguir acreditar no que acabará de ouvir. O coração disparou. A visão turvou. Sentiu que poderia desmaiar a qualquer momento. Não agora, por favor, não agora, pensou, antes de tudo se apagar em uma escuridão total. Quando abriu os olhos, viu o rosto preocupado de Rafael inclinado sobre ela. Dona Carolina, a senhora está bem? Perguntou o garçom, aflito. Eu não sei dizer, sussurrou. Tentou se sentar, mas a cabeça girou ainda mais. Não se levante. A senhora precisa descansar, disse o rapaz, ajudando-a a se acomodar melhor. Ele colocou uma almofada sob sua cabeça e trouxe um copo d'água. Depois de alguns goles, Carolina começou a se sentir um pouco melhor. O que aconteceu? Perguntou. A senhora desmaiou, respondeu Rafael. Eu a encontrei caída no chão da copa. Obrigada, de verdade, disse Carolina. Deve ter sido reflexo de uma doença que tive na infância. Às vezes, meu corpo ainda sente. Não precisa agradecer. Fico feliz por ter podido ajudar, respondeu o jovem, olhando para ela com seus grandes olhos castanhos, cheios de preocupação e empatia. De repente, Carolina viu em Rafael algo que nunca havia reparado antes. Uma força interior silenciosa. Uma gentileza autêntica. Você é um rapaz muito bom, Rafa. Ele ficou visivelmente sem graça. Ah, que é isso, Dona Carolina. Só tentei fazer meu trabalho da melhor forma. Ela sorriu. E fez muito bem. Mas me diga uma coisa, Rafa, por que decidiu trabalhar como garçom? Com todo esse talento que você tem para a arte, para a pintura. E outra coisa, pode me chamar só de Carolina, por favor? Me sinto uma senhora com esse dona. Nós somos quase da mesma idade. Rafael respondeu com um sorriso triste e suspirou. É que, eu não tive outra escolha. Precisava muito de dinheiro. Posso perguntar para quê? Questionou Carolina, com cuidado. Rafael hesitou por um instante. Minha mãe ficou doente. Precisava de uma cirurgia, mas o SUS não cobria. O coração de Carolina se apertou. Entendo. Mas não desanime. A gente vai dar um jeito nisso, disse ela, com convicção. Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. Obrigado. De verdade. Carolina segurou a mão dele e sentiu os dedos trêmulos. Naquele instante, compreendeu que Rafael não era apenas mais um funcionário do café. Ele era alguém que carregava sua própria luta e precisava de apoio. Após a conversa, Carolina sentiu uma força renovada. Respirou fundo, refletiu por um momento e, com coragem, ligou para o marido. Precisamos conversar. E é melhor que você pare de mentir, disse ela, firme. Renato tentou se justificar. Disse que foi um mal-entendido, que queria fazer uma surpresa. Mas Carolina não acreditou em uma só palavra. Eu já sei de tudo.
do adiantamento, do Montenegro e da sua amante. Do outro lado da linha, o silêncio foi pesado. Renato engoliu seco. Tá bom, disse por fim. Eu conto tudo. Mas, me encontra. A sós. Carolina aceitou. E foi ela quem encerrou a ligação. Marcaram o encontro em um parque afastado, longe de olhares curiosos. Quando viu o marido se aproximando, o coração dela apertou. Renato mantinha aquele ar autoconfiante, quase debochado. Então fala, disse Carolina, fria. Renato suspirou e começou a explicar como conheceu Paola, como ela o encantou, e que, atolado em dívidas, decidiu vender o café para quitá-las. Eu não queria te magoar, Carolina, disse ele. Achei que estava fazendo certo. Certo. Pra quem? Rebateu ela. Pra você? Pra sua amante? E eu? Você pensou em mim? Renato baixou a cabeça. Eu sei que fui um canalha. Me perdoa. Eu quis consertar tudo, mas o café precisou ser vendido. É mesmo? Ironizou Carolina. Você pegou um adiantamento, me traiu, tentou me enganar. E como pretendia resolver isso? Eu ia te devolver o dinheiro, respondeu ele. Só que, mais pra frente. Precisei primeiro me acertar com o Montenegro. Acredite, ele é um homem perigoso. Carolina olhou para aquele homem que um dia chamou de marido. E não soube dizer se havia algum traço verdadeiro de arrependimento ou se era apenas mais uma desculpa. Ela sabia do que Renato era capaz, especialmente por causa da amante. Respirou fundo e disse, com firmeza: eu pensei bastante. Decidi resolver essa situação, e vou fazer isso sem vender o café. Depois disso, vou me preparar para o divórcio. Virou-se e foi embora, deixando o marido sozinho no meio da alameda do parque. Ao retornar ao café, uma nova surpresa a aguardava. No salão, sentada, estava Dona Antonieta. A sogra tinha vindo à cidade sozinha, algo incomum, considerando seu estado de saúde após o AVC. Dona Antonieta! Exclamou Carolina. O que a senhora está fazendo aqui? A mulher a olhou com os olhos marejados e fez um gesto para que ela se sentasse ao seu lado. Eu precisava te contar uma coisa. Carolina se acomodou, atenta. O detetive particular, começou Dona Antonieta, encontrou a mãe biológica do Renato. Carolina ficou imóvel. Quem é ela? Dona Antonieta soltou um soluço contido. É Isadora Montenegro, esposa daquele empresário, o Gustavo Montenegro. As pernas de Carolina quase cederam. Não, não pode ser. Isso é impossível, sussurrou. É possível, sim, respondeu Dona Antonieta, com pesar. Agora eu sei de tudo. Isadora engravidou do primeiro noivo, mas ele a abandonou. Ela sabia que não daria conta de criar um filho sozinha. Pensou em abrir mão do bebê, mas não teve coragem. Então pediu a uma amiga que o levasse a um orfanato. Ela cresceu em uma família pobre, entendeu que não conseguiria criá-lo como gostaria, continuou Dona Antonieta. Mas a amiga nunca chegou ao orfanato. Deixou o bebê numa cabana no cemitério, justo no dia da missa de finados, quando havia muita gente por lá. Ela achou que alguém o encontraria logo. Carolina ouviu tudo como se estivesse presa em um pesadelo. Isadora, a esposa do poderoso Gustavo Montenegro, era mãe biológica de Renato. O que significava que Renato era filho da mulher casada com o homem que tentou comprar seu café. Espero que a senhora não tenha contado nada disso ao Renato, disse Carolina, aflita. Dona Antonieta disse com pesar. Contei. Sim, contei tudo. O coração de Carolina apertou. Agora, com o apoio daquela mulher, Renato poderia simplesmente tomar tudo dela, e ainda rir da sua cara, ao lado da amante. Por que a senhora fez isso? Perguntou, a indignação crescendo em sua voz. Por que a senhora fez isso? Repetiu, quase em desespero. Dona Antonieta olhou nos olhos, com tristeza. Ele tinha o direito de saber, minha filha. Tente entender. Carolina cobriu o rosto com as mãos. Mais uma decepção. Primeiro, perdeu o marido para a amante. Agora, corria o risco de perder também o negócio que era sua vida inteira. Pouco depois que a sogra foi embora, Carolina recebeu uma mensagem de voz de Renato. Na gravação, ele afirmava, de forma seca, que queria o divórcio
e que a divisão dos bens seria feita pela justiça. Naquela noite, depois de fechar o café, Carolina não conseguiu se obrigar a voltar para casa. A simples ideia de olhar novamente para Renato lhe causava repulsa. Segurando as lágrimas, ela trancou a porta do café e seguiu pela calçada em direção ao hotel mais próximo. Foi quando Rafael a alcançou. Carolina, espera! Chamou o garçom, ofegante. Rafa, por que ainda não foi para casa? Perguntou, surpresa. Achei melhor te acompanhar. A cidade está perigosa à noite. Carolina deu um sorriso triste. Obrigada. Mas eu estou bem. Eu sei que você não está, disse ele, com sinceridade. Me deixa te acompanhar até a pousada, por favor. Ela não recusou. No fundo, aquela gentileza aqueceu seu coração. Por alguns minutos, caminharam em silêncio pela rua escura. Até que Rafael quebrou o silêncio. Eu percebo que você está passando por algo difícil. Foi por causa daquele telefonema, não é? Carolina suspirou. Foi. Estou vivendo um dos piores momentos da minha vida. Meu marido tentou vender o café. Teve uma amante. E agora tudo está desmoronando. Eu sinto muito por tudo isso, disse Rafael, com sinceridade. Se precisar de ajuda, estou aqui. Para o que for. Obrigada, Rafa. Você tem sido muito gentil. Mas acho que, dessa vez, não há muito que você possa fazer por mim. O que eu mais preciso agora é de um bom advogado. Alguém que defenda meus direitos. E isso custa uma fortuna. Rafael sorriu de forma enigmática. Aí é que você se engana, respondeu Rafael, com um meio sorriso. Minha mãe, Silvia Lima, foi advogada especializada em direito de família. Muito experiente, uma das melhores. Ela ficou doente e não pode mais atuar formalmente, mas talvez consiga te orientar, dar uma boa consulta. Carolina olhou, surpresa. Sua mãe foi advogada? Por que você nunca me contou isso antes? Acho que não quis me intrometer. Mas depois de tudo que você passou, eu realmente quero ajudar. No dia seguinte, Carolina foi até o apartamento de Silvia Lima, mãe de Rafael. Eles moravam em um local simples, nos arredores da cidade. A mulher a recebeu com um sorriso acolhedor. Apesar de estar em uma cadeira de rodas, os olhos de Silvia brilhavam com inteligência e gentileza. Seja bem-vinda, Carolina, disse Silvia, calorosamente. O Rafa já me falou muito sobre você. Fiquei feliz que tenha vindo. Tomando coragem, Carolina contou toda a sua história. Silvia a ouviu com atenção, sem interromper. Quando Carolina terminou, Silvia soltou um suspiro profundo e falou: realmente, sua situação é delicada. Mas não está perdida. Ainda há chances de você defender seus direitos. Mas o Renato agora tem dinheiro, conexões. Ele contratou os melhores advogados, retrucou Carolina, desanimada. Dinheiro e contatos não garantem tudo, respondeu Silvia, com firmeza. O mais importante é montar a estratégia certa e encontrar os pontos fracos da defesa dele. E eu vou te ajudar. Tenho certeza de que podemos vencer esse caso. Durante toda a semana, Silvia e Carolina se dedicaram intensamente à preparação para o julgamento. Reuniram provas, analisaram documentos e traçaram uma estratégia sólida. Mesmo debilitada, Silvia não poupou esforços, ofereceu orientações valiosas, explicou como Carolina deveria se portar durante a audiência e quais pontos deveria enfatizar. Então chegou o dia do julgamento. Renato estava convencido de que venceria. Ao lado dele, um advogado caríssimo, e Paola, a amante, com um olhar de superioridade estampado no rosto. Já Carolina sentia-se insegura. Temia perder tudo o que amava: seu café, seu nome, sua dignidade. Mas, quando a audiência começou, ela respirou fundo, reuniu forças e tomou a palavra. Silvia Lima, sentada em sua cadeira de rodas, acompanhava cada detalhe com atenção. No decorrer da sessão, Carolina apresentou ao juiz as provas de que Renato havia aceitado um sinal pela venda do café sem o consentimento da esposa. Silvia também demonstrou que Renato usou esse dinheiro para fins pessoais, além de trazer provas concretas da traição dele. O advogado de Renato tentou rebater todas as acusações, mas Silvia foi implacável. Rebateu cada argumento com firmeza, fez perguntas capciosas e desmontou uma a umas tentativas de manipulação. Ao final,
O juiz deu seu veredito. Carolina venceu. Renato foi considerado culpado por fraude e infidelidade conjugal. Além disso, o juiz determinou que ele não poderia vender o café sem o consentimento da proprietária. Após a audiência, Carolina foi até Silvia Lima e a abraçou com força. Muito obrigada. A senhora me salvou, disse ela, com lágrimas nos olhos. Não me agradeça, Carolina. Você fez tudo. Você foi forte, corajosa. Eu apenas apontei o caminho, respondeu Silvia, com um sorriso. Naquele instante, Rafael se aproximou, emocionado. Carolina, estou tão orgulhoso de você. Você foi incrível. Enquanto isso, Renato, humilhado e derrotado, saiu da sala sem dizer uma palavra. E ele tinha mais do que motivos para isso. Na véspera do julgamento, Silvia conseguiu descobrir que o detetive contratado por Dona Antonieta estava enganado. Isadora Montenegro não era a mãe biológica de Renato. A verdadeira mãe dele havia falecido muitos anos antes, vítima de complicações de saúde. Em gratidão por toda a ajuda recebida, Carolina reuniu todas as economias que possuía e pagou pela cirurgia de Silvia Lima. Rafael ficou radiante de alegria, embora ainda preocupado com a recuperação da mãe. A operação foi um sucesso, e logo Silvia começou a se reerguer. Algum tempo depois, Rafael apareceu no café com um buquê de flores nas mãos e uma pequena caixinha de veludo. Carolina, quer se casar comigo? Felizmente, o sim não demorou a chegar. Após o casamento, Carolina e Rafael decidiram adotar uma criança de um orfanato. Sempre sonharam em ter filhos, e agora, o sonho se tornava realidade. Depois de analisarem vários perfis, escolheram o pequeno Miguel, um menino de 5 anos que logo se apegou aos novos pais com carinho imenso. No café Paleta de Sabores, a vida voltou a florescer. Carolina e Rafael trabalharam lado a lado, colocando toda a alma no negócio. Organizaram shows, exposições e apresentações artísticas. O café se transformou em um espaço onde as pessoas não apenas descansavam e conversavam, mas também respiravam arte e inspiração. A vida, aos poucos, voltou ao eixo. Dona Antonieta, agora em paz e cercada pelo carinho da família, também encontrou motivos para sorrir novamente. Frequentava o café com frequência, participava dos eventos e acompanhava com orgulho o crescimento do neto adotivo, Miguel. Para ela, era como ter ganhado uma nova chance de felicidade. Depois de enfrentar traições e enganos, Carolina encontrou dentro de si mesma força para recomeçar. E, acima de tudo, compreendeu o que realmente importa: o amor, a família e a fé em si mesma. Obrigado por acompanhar essa história até o fim. Se você gostou, não se esqueça de apoiar com um curtir. Isso faz toda a diferença para mim. Tudo de bom, e até a próxima!